Fala, meu povo! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? E aí? Estudando ou tá enzonando aí na sua vida? Presta atenção, meu compadre. Vai estudar, Zé Ruela. Vai estudar. Estamos aqui, lógico, passando mais uma vez o conteúdo de urgência e emergência quanto à parte de animais peçonhentos. Quem vos fala é professor Jean Naves. Comecei a dar uma pausa quando eu falo, que eu sempre falo assim, aqui é Jean Naves, né? Já saiu um nome composto, mas é Jean Naves. Muito bem. E aí? Bora estudar. Quanto ao assunto, então, que a gente já havia comentado de animais peçonhentos, estamos estudando o famoso araneísmo, lembram? Né? Já comentamos muito sobre a parte de Loxosceles, aquele macetezinho que eu passei. Manifestações, normalmente as tradicionais, leve, moderada e grave. Na maioria das vezes, a leve o tratamento é sintomático. Moderado e grave, nós vamos entrar com soro antiaracnóide, é claro, né? Principalmente para os casos mais graves, tá ok? Então, macete que é bom da gente poder gravar, não é? Tradicionalmente, a maior parte desses tipos, dos 3 gêneros tradicionais, como conhecimento médico, principalmente em se tratando de saúde pública, né? Basicamente, eles predominam nos estados do sul, tá? Só que aqui já começa a ter o que também, ó? A famosa armadeira, ela já começa tradicionalmente a falar muito, né, das regiões do sul e também da região o que mesmo? Sudeste. Então aqui já entra até São Paulo, Rio, né? E aí vai, tudo bem? Lembrando que a armadeira, né, basicamente, ela é chamada de quê, né? Ela é do tipo da espécie Phoneutria, tá? Sonzinho do pH aqui de F, né? Da espécie basicamente Phoneutra e possui, lembram que eu falei lá no início da aulinha, né? Basicamente a mesma ação do famoso escorpião, tá? Então, basicamente a mesma ação do famoso... Eita! Vamos escrever direito, né? A mesma ação é basicamente do tal do escorpião. Aí foi, né? Do famoso escorpião. Muito bem. Tá? Então não esqueçam. Então a ação basicamente é a mesma da armadeira, que seria tradicionalmente a famosa Phoneutria. Tá? Phoneutria, Phoneutria, Phoneutria. Muito bem. São conhecidas popularmente como aranhas armadeiras, em razão do fato de, ao assumirem comportamento de defesa, apoiam-se nas pernas traseiras, né? Erguem as dianteiras e os palpos, que nós vimos lá na parte morfológica delas, né? Abrem as quelíceras, ferrãozinho à vista, né? Que mais? Tomando bem visível, logicamente, né, os ferrões. Então, ela bota os ferrões para fora e tenta, logicamente, picar, né? Então essa bichinha dá uma assustadinha quando você olha, bota lá, né, os ferrãozinhos para fora, porque elas abrem as quelíceras, tipo assim, né, e o ferrãozinho tá lá. Fechou? Muito bem. Phoneutria, Phoneutria, Phoneutria. Basicamente, mesma ação do escorpião. Podem atingir em média, né, um pouquinho maior, né, do que da Loxosceles, que seria marrom. Podem atingir 3 centímetros, né, a 4 centímetros, é claro, né? Que mais? De corpo e até 15 centímetros de envergadura de perna. Meu Deus do céu, haja perna, hein? Né? Envergadura de perna. Então, por isso que a bichinha fica lá, né? Mais interessante. Então, vamos botar ela aqui para você poder ver, né? Tá? Então, olha a bichinha. Olha a bichinha. Olha a bichinha. Gostei desse negócio, né, Joe? E aí vai. Porém, o que é legal de gravar, então, né? Então, por isso que ela tem, ó, gente. Olha o tamanho aqui das perninhas da bichinha, ó. Realmente é grande para danar, né? Assusta mesmo. Então, aqui as quelíceras, ferrãozinho à vista. Não constroem teia geométrica, sendo animais errantes, né? Que caçam principalmente à noite, né? O foneutrismo, que está ligado, logicamente, ao gênero Phoneutria, né? Representa, é um número grande, hein, gente? Vou até destacar aqui, hein? Em média de 42,2% dos casos de araneísmo notificados no Brasil. Então, ó, haja casos, hein? Predominantemente nos estados do Sul e Sudeste. Sul e Sudeste. Então, o Sul está comandando até agora, né? Lembrando que outros estados, logicamente, têm esses tipos de, logicamente, né, de acidente com animal peçonhento, até para o Loxosceles, tem também em outros estados, Phoneutria também, mas, por incrível que pareça, mais comum no Sul,
né? Chama atenção para isso. Fechou? Quanto ao quadro clínico, olho na tela, que é importante da gente gravar o seguinte aí, ó. De acordo com o quadro clínico, vai ser importante a gente gravar pelos sintomas, né? Basicamente para a gente poder pensar no tratamento, tá ok? Então aqui ele fala, ó, quadro clínico sintomático, a dor deve ser tratada com infiltração anestésica local ou troncular, à base de lidocaína 2% sem vasoconstritor, em média de 3 ml, 3 a 4 ml em adultos e de 1 a 2 ml em crianças, tá? Então, ó, 3 a 4 adulto, né? Vamos fazer aquele macetezinho, né? 3 a 4, logicamente, adulto, em média de 1 a 2, logicamente, em crianças, tá? De 1 a 2, logicamente, em crianças. Tudo bem? Havendo recorrência da dor, o que mais? Pode ser necessário aplicar nova infiltração. Então, se não adiantar, nós vamos ter que aplicar novamente, né, a dose de lidocaína, que vai entrar como anestésico local, lembrando que de 3 a 4 ml a dose para adulto e de 1 a 2 para crianças. Fechou? O que mais? Em geral, em intervalos de 60 a 90 minutos, de acordo com a necessidade, é claro. Então, ó, basicamente, o que nós vamos fazer? O paciente deu entrada, vamos criar um caso clínico aqui, né? O paciente deu entrada na UPA, né, ou no pronto-socorro, tal, na unidade de pronto atendimento, né? E ele foi, logicamente, picado pelo tipo de aranha foneutra ou a famosa, logicamente, o quê, né? Famosa aranha armadeira. Então, tradicionalmente, como tratamento sintomático, nós vamos entrar com lidocaína, né, a 2% sem vaso. Para o adulto, lembram? 3 a 4 ml, né? E para a criança, de 1 a 2 ml. Se a dor voltar, aí nós vamos ter que fazer o quê, né? Vai ser necessário repetir, logicamente, a infiltração com lidocaína, né? Com esse anestésico, em geral, com intervalos de 60 a 90 minutos, em média de 1 hora a 1 hora e meia de intervalo, tá ok? Depois, tô aqui. A dor local pode também ser tratada como analgésico sistêmico, tipo de pirona, né? Então, a dor local também, a gente pode utilizar dipirona também. Então, tradicionalmente, lá no escorpionismo, a gente comentou isso, né? Basicamente, nós podemos entrar com lidocaína, ou também pode-se entrar com quem? Com a famosa dipirona, ou, logicamente, com a famosa dipirona. Fechou? Muito bem. Quanto ao tratamento específico, a soroterapia tem sido formalmente indicada nos casos de manifestações sistêmicas em crianças, não é? E em todos os acidentes graves. Então vamos lá gravar. Tratamento específico, logicamente, para armadeira, né? A foneutra, né? O específico, tradicionalmente, nós vamos entrar, claro, né? Quando o paciente apresenta, principalmente crianças com manifestações sistêmicas, que pode levar a outros prejuízos, né? E nos acidentes com manifestações graves também, tá ok? Nestas situações, o paciente deve ser internado, presta atenção, internação à vista, viu? Para melhor controle de quem? Dos dados vitais, parâmetros hemodinâmicos e tratamento de suporte das complicações associadas. E tratamento de suporte das complicações associadas. Fechou? Fechou? Então presta atenção. Vou repetir, esse quadrinho é legal. Sintomático. Apresentou dor, lidocaína ou dipirona. Tá? Qual que é a dose para o adulto? 3 a 4 ml de lidocaína. Qual que é a dose, logicamente, para criança? 1 a 2 ml para criança. Pronto. Né? Se houver necessidade, se a dor voltar, nós vamos fazer, logicamente, o quê? Uma nova infiltração de lidocaína, né? Com intervalos de 1 hora a 1 hora e meia, de 60 a 90 minutos. Fechou? E, lógico, se houver necessidade, dipirona. Beleza? O tratamento específico, basicamente, o soro antiaracnoide aqui, né? No caso da armadeira ou da foneutra, nós vamos entrar principalmente para crianças que apresentarem manifestações sistêmicas, né? E nos casos graves. Fechou? Lógico, né? Internação à vista, tá? Para poder, logicamente, manter vigilante, principalmente contra algumas complicações, né, associadas e, claro, a presença de alterações hemodinâmicas. Beleza?
Fique esperto com isso, hein? Mais uma vez, a classificação quanto à gravidade. Então, toda vez que a gente comentar, falamos da Loxosceles, da aranha marrom. Vamos tratar, logicamente, de acordo com a gravidade. Falamos, logicamente, agora da Phoneutria, né? Logicamente, que seria a famosa armadeira, de acordo com a gravidade. Tudo bem? Beleza. Daí ele fala lá, né? Basicamente aqui, ó, classificação também pode ser leve, pode ser moderado e pode ser grave, não é? Quantas manifestações clínicas ele fala lá assim, né? Eu estou na leve, beleza? Dor local, na maioria dos casos, eventualmente ele apresenta taquicardia e agitação, não é? O tratamento geral, né? O que nós vamos ter que fazer? Manter em observação em até 6 horas. Mantê-lo em observação em até 6 horas, para ele não evoluir, né? Pode ser. E o tratamento específico, basicamente, vai ser também, né, sintomático. Igual a gente já comentou lá no Loxosceles também. Fechou? Muito bem. Depois, no moderado, Titi está aqui, ele fala, né? O que ela apresenta como manifestações clínicas? Dor local intensa associada a sudorese e ou vômitos ocasionais, beleza? E ou agitação e ou hipertensão arterial também. Então, chama atenção, qual é que apresenta um T? Taquicardia, a leve. Qual é que apresenta, logicamente, né, aumento da pressão arterial, da famosa PA aqui? A moderada. Tudo bem? Vai gravando isso daí. E, lógico, tratamento geral, internação à vista. Vai ter que internar, logicamente, né? Na leve, observar em média de até 6 horas. Não aconteceu nada, lógico, tal, graças a Deus. Passaram os sintomas, tá tranquilo, pode ficar em casa de buenas, fechou? Aí vai agravando, moderado, internação à vista. Aí já entra, logicamente, né, o soro, principalmente para tentar evitar aquelas manifestações sistêmicas, né? Aí vai entrar o que aqui, ó, de 2 a 4 ampolas de soro antiaracnoide, logicamente, em crianças endovenosos. Tudo bem? Para evitar as manifestações clínicas, igual a gente comentou. E aí, passando para o estado grave, né, logicamente que o número de ampolas vai ser maior, é claro, beleza? Porém, na grave, o que ele fala aqui, ó? Quanto às manifestações clínicas, né, quanto aos sinais sintomas, né, manifestações clínicas, são várias, por isso que é no plural, né? Ele fala aqui, ó, além das anteriores, não é? Como, por exemplo, aqui, a dor local intensa, risco de hipertensão, sudorese, vômito, né? A gente já começa a pensar até em choque, né, gente? Apresenta, logicamente, tô aqui, ó, uma ou mais das seguintes manifestações: sudorese profusa, geral, né? Cialorreia, vômitos frequentes, hipertonia muscular. O que é isso? O paciente apresenta, logicamente, a parte muscular vai estar totalmente, né, travada, literalmente. Então, ele vai ter hipertonia muscular. Então, os músculos travados, né? Apresenta, destaque isso aqui que já caiu em provinhas. Olha que interessante. Por alteração, logicamente, até de fator sanguíneo, tal, de irrigação inadequada, o paciente apresenta priapismo. Lembra de priapismo? Vocês já observaram que vira e mexe, a gente comenta alguma coisa de priapismo, né? Lá em trauma raquimedular. Quem tem priapismo, a gente já pode, literalmente, começar a suspeitar de lesão medular. Aqui, quem tem priapismo, você já pode pensar o quê, né? Em manifestação grave, principalmente de quem, ó? Vou repetir, que a aranha que é essa aqui, a Phoneutria, lá a famosa aranha... Ó, eu colocando errado aqui, perdão. Da famosa aranha o que mesmo? Armadeira, tá? Da famosa aranha armadeira, famosa aranha armadeira. Fechou? Muito bem. Priapismo. O que é o priapismo? Né? Sabe, Joe, o que é priapismo? O priapismo é ereção involuntária. Bebeu, é acordadinho, né? E aí vai. Então, ó, tão grave. Falou de priapismo, tá? Muita gente fala priaprismo, né? Mas o que seria priapismo? Ereção involuntária, né? É muito estranho, né? Você pensa assim, nossa, ué, mas
Cheguei lá, o cara foi picado por aranha. Aí o cara tá com o bibiu acordado, né? Meio estranho, mas é verdade mesmo, porque apresenta alterações, né? Até de fluxo também. Tudo bem? Então, priapismo. Falou de priapismo, ereção involuntária, né? O que é legal de gravar? Manifestação clínica da armadeira, chamada logicamente o quê? Da famosa fonêutria. Fechou? Pode apresentar choque, por isso que agrava, que você já pensou em choque, possivelmente UTI à vista, tá? Até para a gente poder, é claro, manter o paciente em observação para o paciente ficar melhor assistido. Fechou? Muito bem. Ou edema agudo de pulmão. Edema agudo de pulmão. Então, por isso que o paciente apresenta algum estado de choque, até uma pressão venosa central totalmente alterada. Fechou? Falou em choque. Falou em priapismo, ereção involuntária. Você vai lembrar de manifestação grave causado pela armadeira fonêutria. Fechou? Dose, logicamente, do tratamento específico, 5 a 10 ampolas de soro antiaracnoide, logicamente, né? Intravenosa. Então, a dose bem maior do que considerado para o moderado. Fechou? Então, olho na tela, né? Para você poder gravar isso daí, que algumas coisas características da classificação, que ela pode ser, tradicionalmente, leve, moderado e grave, né? Foco na bochecha do titi, né? No tratamento no leve, basicamente, né? Vai ser sintomático. Falou do tratamento para moderado e para grave, vamos entrar com soro, né? No moderado, qual seria, logicamente, a quantidade de soro? 2 a 4 ampolas de soro antiaracnoide, principalmente crianças, né? Com aquelas manifestações sistêmicas. E, se for na grave, 5 a 10 ampolas de soro antiaracnoide intravenoso e, possivelmente, UTI à vista. Por conta de quê? De risco de edema agudo de pulmão, de paciente em estado de choque, e aí vai. Fechou? Isso aqui é bom de gravar, hein, meu compadre? Prestou atenção? Fonêutria, armadeira. Isso é bom de gravar. Tranquilo? Aí viria, logicamente, né, na famosa o que mesmo? Ó, viúva negra à vista. Né? Aí você já lembra da sua sogra, ou perdão, já lembra da aranha, né? Famosa viúva negra. É até bonita essa daí, né? E aí vai. Daí o que é legal de gravar mesmo aqui, ó? A tal da viúva negra, né? Basicamente, ela é do gênero, da espécie o que mesmo, ó? Latrodectus, né? Nome bonito, hein? Latrodectus. Parece nome de super-herói, né? Coisa de Vingadores, sei lá. E aí vai. Tá? Então, é uma espécie de quê? De Latrodectus. Latrodectus, que seria a famosa viúva negra. Tudo bem? Aqui chama atenção, né? Não é agressivo. Eu viajei total aqui. Eu lembrei do Thanos. Thanos, Vingadores. Muito bem. Latrodectus. O que tem a ver? Nada, mas a gente lembra. Né? Latrodectus. Então, basicamente, Latrodectus não é agressiva. A fêmea pode chegar, né? Tem essa bundinha grande aí, claro, né? A 2 centímetros, aqui ela está ampliada, né? Claro, né? Pode chegar a 2 centímetros. O macho de 2 a 3 centímetros também tem atividade noturna e apto de viver em grupos. Então, normalmente, aqui eu chamo atenção, viu? Falou de grupos, você vai lembrar da Latrodectus, que seria a famosa viúva negra. Normalmente você não vai achar uma só. Tá ok? Daí ele fala aqui ainda, ó, fasteia irregular em arbustos, né, gramíneas, cascas de coco, que é muito comum, canaletas de chuva ou sob as pedras também. É encontrada próxima ou dentro das casas, fechou? Em ambientes sombreados, fica meio escondida, né, como frestas, sobre cadeiras e mesas de jardins. Repito, por isso que na maioria das vezes, gente, quando você arrasta algum móvel, tal, ou então faz, igual eu brinquei lá no início, né, aquela famosa faxina, a gente começa a achar alguns tipos de aranhas mesmo. Por isso que tem que tomar cuidado. Assim como, por exemplo, falou de escorpião, de alguns tipos de serpentes, de cobrinhas, muito cuidado com coturnos, sapatos que você não usa há muito tempo, tal, né? E aí vai. Tudo bem? Tranquilo. Daí ele fala lá ainda, né? Quando se fala então de uma atividade, ela tem também atividade noturna, é bom da gente gravar que ela anda muito em grupos. Isso aí é bom de gravar. Fechou?
Belê. Eita, agora esse quadrinho é legal, hein? Olha o tanto de coisa que a nossa companheira Viúva Negra, então vamos destacar aqui, né? A famosa, né? Vamos botar aqui, vou botar até aqui assim para vocês, ó. A famosa, logicamente, o que, ó? Eita, o meu V e o E é a mesma coisa, né? A famosa, o que, ó? Viúva Negra, não é? O que é legal de gravar, né? Famosa Viúva Negra, que tradicionalmente a Latrodectus, o que é legal de gravar? Haja manifestações clínicas e olho na tela, para a gente poder gravar isso daí. Olha só. Quantas manifestações clínicas, né? É interessante a gente gravar que existem manifestações locais, tá? E também manifestações o que mesmo? Sistêmicas, manifestações locais e manifestações, logicamente, também o que mesmo? Sistêmicas, locais e sistêmicas. Daí ele fala lá, né? Inicia com dor local em cerca de 60% dos casos, olha só, hein? Dor local em média de 60% dos casos, de pequena intensidade, estou aqui, evoluindo para a sensação de queimadura, né? Parece que houve uma queimadura tal, né? Pela famosa, né? Viúva Negra, Latrodectus, após a picada. Pápula eritematosa, que é o que forma lá, né? No local lá da feridinha, e sudorese localizada são observadas em 20% dos pacientes. Então, na maioria das vezes o paciente apresenta aquela dor local, né? Em média, claro, né? De 60% dos casos, e porém ela apresenta uma pequena intensidade. Evolui para a sensação dessa queimadura, né? Parece que o paciente foi queimado, né? Em média de 15 a 60 minutos após a picada, né? E apresenta essa pápulazinha, né? Parece uma inflamaçãozinha, tá? Um eritemazinho meio avermelhada, tal, mais elevadazinha, né? É uma erupçãozinha. Tudo bem? E na maioria das vezes apresenta, né, sudorese localizada, na maior parte, em média de 20% dos casos. Fechou? Que mais? Agora, quanto à viúva negra, né, algumas manifestações sistêmicas. Olha o tanto de coisa que ela pode provocar, hein? Né? Do gênero Latrodectus. Muito bem, tá? O que é legal de gravar? Como manifestações sistêmicas gerais, nós vamos pensar o seguinte aqui, ó. Pode provocar tremores, em média de 26% dos casos, ansiedade, 12% dos casos, excitabilidade, né? A pessoa fica muito agitada e tal, em 11%, insônia, cefaleia, prurido, né? Que seria a coceira, né? Eritema de face, aquela vermelhidãozinha, né? E pescoço, né? Então, esse eritema seria literalmente as faces que a gente chama, né? Tradicionalmente, para a famosa Latrodectus. Tudo bem? Beleza, então ele fica mais avermelhado na face mesmo. O que mais? Existem relatos de distúrbios de comportamento e choque nos casos graves. Então, presta atenção, gente. Toda vez que a gente comentar, pelo menos a maioria aqui dos casos, né, dos que a gente já comentou, principalmente manifestações graves, né? Então, é bom da gente gravar, né? Manifestações graves estão ligadas, logicamente, ao paciente em estado de que mesmo? De choque, tá? Uma gravidade interessante. Por isso que a maioria dos casos devem ser encaminhados para uma CTI, né? Para uma UTI, para uma melhor assistência, para ele ser melhor assistido. Fechou? Fechou? Né? Muito bem. Tranquilo, vamos respirar, bora gravar. Falou de Loxosceles, vamos lembrar da aranha marrom. Loxosceles, aranha marrom. Loxosceles, aranha marrom. Falamos, logicamente, da armadeira foneutra. Armadeira foneutra. Armadeira foneutra. Viúva negra, logicamente, seria famoso que mesmo? A famosa Latrodectus. Até eu tenho dificuldade de falar, tem hora. Famosa Latrodectus. Muito bem. Como manifestações sistêmicas motoras, a dor irradia para membro superior, acompanhada de contraturas musculares periódicas, movimentação incessante, né? Famosa movimentação incessante, atitude de flexão,
né, no leito. Hiperreflexia, né, paciente apresenta, né, um nível de flexia, logicamente, né, de flexão osteomusculares, tudo bem? Aí ele fala aí, ó, hiperreflexia osteomúsculo tendinosa constante, tá? Então ele fica fletido por um tempo maior. Então falou de flexão, olha o macete, você já vai começar a lembrar de manifestações sistêmicas motoras relacionadas à viúva negra, né? A famosa viúva negra, latrodectus. Muito bem. É frequente o aparecimento de tremores e contrações espasmóticas de membros. Muito bem. Dor abdominal intensa, dizem que incomoda demais, né? Acompanhada de rigidez, e desaparecimento do reflexo cutâneo abdominal. Estranho, né? Pode simular um quadro de abdômen agudo, tá? Então, ó, se a gente comentar, e já caiu em provinha, né? Qual é que pode parecer ou simular um quadro de abdômen agudo? Você já vai começar a lembrar de quem? De manifestações clínicas da forma motora da viúva negra. Companheirinha, viúva negra, né? Latrodectus. Fechou? Manifestações cardiovasculares, estou aqui. O cara pode apresentar, né, a vítima, opressão precordial, aquela dor no peito, né? Sensação de morte iminente, taquicardia no início e hipertensão seguidas de bradicardia. Essa aqui também eu já vi em provinhas por aí, tá? Então apresentou hipertensão, pressão elevada, seguida de bradicardia, você já começa a suspeitar. Manifestação clínica cardiovascular, né? Basicamente, pelo que a gente está vendo aqui, que apresenta o maior índice, né, de manifestações sistêmicas, basicamente seria realmente a tal da viúva negra mesmo, né? Latrodectus, né? Famosa viúva negra, latrodectus. Como manifestações digestivas, náuseas, vômitos, cialorreia, né? Aquela salivação intensa, tarará. Anorexia, vai ter falta de apetite e obstipação intestinal, né? Como manifestações, estou aqui, genito-urinárias, né? Retenção urinária, olha, aqui eu chamo atenção, hein? Dor testicular, Maria. Falamos de priapismo lá como manifestações graves, agora de dor testicular, Deus me livre, né? O priapismo aqui novamente, que já havíamos falado, e ejaculação, hein? Olha só, né? Como retenções genito-urinárias, fechou? Como manifestações. Como manifestações oculares, o paciente apresenta pitose. O que é pitose, gente? Queda de pálpebra, né? Ou edema bilateral. Então, o paciente pode ter edema nas duas pálpebras. A pitose é a queda de pálpebra, né? Que a gente até comentou, vocês vão lembrar lá. Quem lembra onde que a gente viu pitose? Em trauma raquimedular. Lembra disso? Né? De acordo com o nível da lesão, né, medular, o paciente pode apresentar pitose palpebral. Aqui também, queda de pálpebras. Foi picado, tipo, é muito comum eles fazerem o inverso. Tá? Não vai te perguntar assim, né, tão comumente, quais sinais e sintomas podem ser da viúva negra, né? Ou, tradicionalmente, né, do latrodectus. Pode até perguntar, mas na maioria das vezes eles perguntam o quê? Né? De trás para frente. Paciente deu entrada na urgência e emergência ou no posto de saúde ou na UPA com pitose palpebral, né? E edema bipalpebral. Tem edema nos dois olhos, logicamente. Hiperemia conjuntival, tá? Então ele vai ter o olho arroxeado. Isso aqui, gente, basicamente seria as fásceis, né? Ou as faces, logicamente, tradicionais para um paciente com picada pela viúva negra ou latrodectus. Tudo bem? Eu lembro que tem uma questãozinha disso aí, por aí. E a medrise, né? Pupila o que mesmo? Dilatada. Então, ó, alterações oculares é bem característico na face, né? As faces do paciente, ele vai apresentar manifestações sistêmicas como oculares. Essa é legal de gravar: pitose, queda de pálpebra, edema palpebral, né? Avermelhidão ou hiperemia conjuntival, né? Na conjuntiva é bem clássico isso, e pupila dilatada. Tudo bem? Então isso é bom de gravar, hein? Tranquilo? Tá. Bora lá. Titi vai dar um intervalinho para você poder dar uma esticada, que esse último slidezinho realmente ele é um pouco pesado. E já já nós vamos comentar mais sobre a parte quanto à classificação